Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao podcast Personal Trainer Digital. E hoje temos um tema que é fantástico para você que busca desenvolvimento pessoal e profissional. Muitas pessoas falam das tendências do fitness, que foi comentário das últimas semanas, principalmente agora do final de 2023, começo de 2024. E hoje a finalidade é para falar sobre uma comparação das tendências do fitness mundiais e do Brasil. E para isso eu venho trazer aqui nada mais, nada menos do que uma das referências no Brasil. Eu tenho a honra de trazer Mônica Marques, celebridade na área de gestão. Não tem nem o que falar. Eu até aqui nos bastidores estava falando que eu conheço muito a Mônica da Companhia Atlética, que ela é diretora, é sócia proprietária. Além disso, uma das representantes diretora da CAD Brasil. Mônica Marques, seja muito bem-vinda. Obrigada pelo convite, um prazer enorme estar aqui com vocês hoje para tratar de um tema tão amplo, né? Tão importante. Vai ser uma conversa muito legal. Não, com certeza. E também, novamente, temos aqui o Roberto, ele tem que estar presente nesse tema, faço questão, Roberto Dinhola, que foi um dos autores das tendências do fitness no Brasil. Então, o Roberto aqui, só olha aqui para a mesa, dá uma geral, só para entender o que está acontecendo. Ele realmente estudou, realmente tem muita informação para você. Então, acredite no que ele fala, você pode ter certeza. E a ideia é que ao final desse podcast, você vai analisar quais serão os caminhos que você vai traçar daqui para frente. Porque não adianta você ter as informações das tendências do fitness se você não conseguir colocar em prática. Então vamos lá, Roberto, para a gente começar o assunto, acho que vale muito a pena recapitular aqui rapidamente das 20 tendências do fitness para 2024 no Brasil, só para quem não acompanhou até o momento. Vamos lá, quais... Em forma de jogar ou eu mando todas? Pode ser, manda todas, você que manda. A tendência no Brasil para 2024, a número 1, a campeã, é o Programa de Condicionamento Físico para Idosos. Vem crescendo nos últimos anos e alcançou aqui o primeiro lugar. Segundo lugar, exercício para perda de peso. Terceiro, personal training. Em quarto lugar, treinamento funcional. Em quinto, treinamento de força tradicional. Sexto, exercício para a saúde mental. Continue anotando. Sétimo, medições de resultados. Aferições, né? Em oitavo, programas de pós-reabilitação ou grupos especiais. Em nono, grupos de caminhada, corrida e ciclismo. Em décimo, atividades físicas ao ar livre. 11º, equipes de trabalho multidisciplinares. 12º, exercício para a saúde infantil. 14º, HIIT, treinamento intervalado de alta intensidade. 15, medicina do estilo de vida. 16, liberação miofacial. 17, programa de pré e pós-natal. 18, promoção de saúde no trabalho. 19, treinamento em circuito, o famoso circuit training. Em 20º, aplicativos de exercícios físicos. Perfeito. Então só foi aqui um item para recapitular para você que não acompanhou as tendências. E agora, eu queria saber um pouquinho da Mônica. Vamos aqui aproveitar o máximo de informação do conhecimento dela. Mônica, conforme esses itens que foram citados pelo Roberto, eu sei que tem uma questão muito cultural. É o que a gente até falou, eu, Roberto, no podcast anterior. Mas eu queria saber a sua percepção, até mesmo pelo conhecimento prático que você tem. Porque uma coisa é você falar com acadêmicos, outra coisa é falar com o consumidor final, ou o próprio personal trainer que preencheu a pesquisa. Mas você como gestora, e até mesmo como uma das representantes da CAD, qual a sua percepção dessas tendências? Então, justamente como você falou, existe uma mudança cultural, uma diferença cultural muito grande de continente para continente, na verdade. Porque quando a gente pega esses itens todos e compara, em especial Estados Unidos, Brasil e Europa, a gente vê algumas diferenças ali muito, muito evidentes.
Então, por exemplo, quando a gente fala do número 1 mundial, que são as tecnologias vestíveis, Sim. né? Aqui no Brasil, eu acho que nunca esteve entre os 10 primeiros. Ele está sempre lá no final da lista, quando ele aparece. Então, a gente faz alguns questionamentos, né? Por que essas tecnologias vestíveis não emplacaram até hoje no Brasil? Então, a gente tem algumas questões. A primeira é o preço. Né? Quando você fala de um monitor de frequência cardíaca, de um relógio, de uma coisa que todo mundo consegue ter por 15, 20 dólares lá fora, aqui não custa menos do que 300, 400 reais, ou os modelos mais simples. Essa é uma primeira diferença. Mas a segunda diferença é que os próprios profissionais não aderiram. A gente não sabe precisar exatamente o porquê. Na Companhia Atlética, a gente já testou várias coisas, né, com o uso de monitoração da frequência cardíaca, alguns softwares, por exemplo, para você planejar as aulas de spinning com gráficos que você possa controlar, o próprio uso desses aplicativos de prescrição de treino e de planilhas para corrida. E o brasileiro, ele é difícil de aderir. Eu não sei se talvez uma dificuldade, porque a maioria desses sistemas não tem tradução em português, ou se, até um certo ponto, talvez eles entendam que não é função, ou não é obrigação, ou talvez eles não se sintam confortáveis no uso desses artefatos. Mas a primeira coisa que me chama uma atenção muito grande é que as tecnologias vestíveis, a gente está bem atrasado em relação aos Estados Unidos e Europa. Posso fazer uma colocação sobre essa sua colocação? Realmente você acertou muito bem. Está aqui 17º, 19º e 13º esse ano. Tá? Melhorando está. Sim, tá. Mas ainda bem, porque do mundo dos Estados Unidos e Europa, ele já está entre os 5 primeiros há muitos anos. Por anos. Né? E eu percebo o crescimento. Na nossa bolha ali, a gente está num bairro de São Paulo, de uma grande cidade, né? Mas eu tenho percebido um crescimento, sim. Mas como você falou, para a grande população, acho que tem uma barreira que é a barreira de econômica. Preço e tudo. Eu tenho uma análise crítica disso. A análise crítica que eu faço, acho que você chegou até a comentar, eu vejo muito resistência por parte dos profissionais. Porque para você utilizar os indicadores das tecnologias vestíveis, você tem que estudar muito. Ou gastar um pouco mais de tempo para analisar o feedback e planejar o próximo passo. Exatamente. Então você sai o arroz com feijão básico e vai para outro nível. Sim. Então tem alunos que muitas vezes têm um relógio que mensura taxa metabólica basal. Aí você fala, o que eu vou fazer com esses dados? Como que eu vou interpretar essa informação? Como que eu vou entender as questões alimentares de quilocalorias? Então já vai para um outro patamar que pessoas que são mais analíticas, elas questionam isso do profissional. Entendeu? E aí o professor, se não souber disso... E muitas vezes o aluno sabe muito mais sobre o uso daquele artefato, daquele wearable, né? Os devices, como os americanos falam, do que o professor. E aí você cria realmente uma situação que alguns se sentem até constrangidos e preferem não entrar nessa seara, né? Sim. Vou concordar com vocês dois e queria colocar aqui. Enquanto vocês falavam, me veio algo à mente, que eu observo também na vivência dia após dia nesses últimos 38 anos de carreira. O profissional de educação física, ele é da área de saúde, correto? Portanto, biológica, na área biológica. Ele tem formação de licenciatura e tudo. Ele é um professor. Então, área humana. Mas ele não é da área de exata. E a gente está falando de números, de estatísticas, É verdade, tem isso também. De números, de comparativos. E a gente percebe, sim, que o professor no dia a dia, ele evita um pouco. Mas você imagina os médicos hoje sem tecnologia? Então. Né? Sem resultados de exames e dados e comparações, fica mais distante. Eu acho que talvez esteja um pouco ligado ainda com o uso de tecnologia em geral. Outro item que eu marquei aqui, os aplicativos de exercícios físicos estão em 7º lugar no mundo, estão em 20º lugar no Brasil.
E quando eu falo disso, não é simplesmente o aplicativo onde você vai fazer a sua ginástica em casa, assistindo a pessoa que está lá na telinha, não. Para vocês terem uma ideia, tanto na FIBO quanto na IRSA, eu fui às duas o ano passado, em 2023, todas as palestras mais cheias, lotadas, que não tinha onde você nem ficar em pé no fundo da sala, falavam sobre inteligência artificial no fitness. E não é só a questão da inteligência artificial do ChatGPT, que você vai lá e coloca algumas palavras, faz, né, um prompt bom e te sai um texto todo. Não é disso que estamos falando. Lá, eles já estão começando a usar a inteligência artificial, que avalia o seu movimento, avalia a sua postura e já solta uma prescrição específica para a tua característica física, não só parado, mas também em movimento. Então, a gente vê ainda hoje, só para dar um exemplo muito simples, avaliadores físicos que ainda trabalham com cimetrógrafo, quando você tem aplicativo no seu celular para você poder medir os ângulos e ter um feedback melhor. Você tem formas de filmar exercício, aplicativos que filmam o exercício para ver se você fez o exercício completo, enfim. Não justifica mais você usar, por exemplo, um plicômetro quando você tem bioimpedância, e a gente ainda vê muitos profissionais usando. Então, eu vejo a tecnologia mais longe do brasileiro do que poderia e deveria estar quando você olha a Estados Unidos e Europa. Eles já estão realmente em outra fase, né, de comparar os teus resultados de movimento, por exemplo, com outros 3.000, 4.000 resultados e poder dizer se a sua amplitude de movimento foi normal ou não, se você tem provavelmente o encurtamento em tornozelo, joelho, e aqui no Brasil a gente ainda não vê, apesar de existir. Não estamos falando de uma coisa que vai existir, ela já existe, né? E a gente, assim, em termos de tecnologia de maneira geral, realmente está alguns anos devendo, né? A gente está perdendo um pouco de tempo aí nessa qualidade da prescrição. Que bom a gente poder levantar esse assunto, né? E olhar para mercados mais desenvolvidos e pensar onde é que a gente pode chegar. Sim, vai chegar. Né? Eu costumo dizer o seguinte, meu sentimento, né, visitando sempre essas feiras internacionais, a gente está sempre entre 3 e 5 anos atrás dos Estados Unidos e 10 anos atrás da Europa. Você fala, nossa, mas Europa porque a maior parte dos desenvolvedores de software, em todas as áreas, mas fitness também, são os nórdicos. Então, Finlândia, Suécia, Dinamarca, tudo que vem de alta tecnologia, de software, vem de lá. Então, e de lá chega muito rápido, né, nos países mais embaixo ali que estão próximos. Às vezes demora um pouquinho mais para chegar nos Estados Unidos e aí aqui no Brasil demora bem mais. Fazer um questionamento aqui para vocês responderem, que eu vi uma vez uma matéria falando que a carreira personal trainer iria acabar. Em certo ponto eu concordo. Qual? O personal que ele vai ser do futuro? Aquele personal que tem o aplicativo, que entende dos dados, ou aquele personal que só fica do lado do equipamento contando os aparelhos? O que vocês acreditam sobre isso? A resposta parece óbvia, né? Principalmente depois da Mônica explanar tão bem a questão de saber utilizar, buscar e saber utilizar a tecnologia, o conhecimento, né? Realmente, se for olhar para tantos anos atrás, o personal trainer era apenas alguém que incentivava, apenas era o compromisso. Quanta gente já falou assim para a gente, então, eu tenho personal trainer porque é um compromisso, sendo compromisso, se então eu sei que eu estarei... eu não vou, a gente ouve muito isso. Pagar, eu não vou. Tá, só que o mundo evolui, a tecnologia evolui, o mercado e o consumidor. O consumidor, sim, evolui e muita coisa que a gente está conversando aqui, o público já vem cobrando isso, vai se conscientizando mais e vai buscando dos profissionais, e os profissionais, então, vão ter que entregar. Isso é muito bom, que vai desenvolver o mercado como um todo.
Eu acho que sempre vai necessário e cada vez mais. Eu acho que a gente tem tanta gente sedentária que o dia que essas pessoas entrarem para o mercado da atividade física, do fitness, vai faltar mais profissionais do que já falta hoje. Hoje a gente tem falta, né? Quando você pega a população brasileira, 220 milhões por aí, e você divide pelo número de profissionais de educação física, a última vez que eu vi estava em torno de 600 ou 700 mil, a gente vê que quem não atende, né, diretamente, pelo menos umas 250, 300 pessoas, está devendo. Se você quer tornar a população brasileira toda saudável, você precisaria ter muito mais profissionais, né? E aí, quando você fala de personal training, é muito bom, é muito legal, porque é individualizado, é personalizado. Só que o momento que você está com aquele tem outros 300 precisando de você. Então, a saída para o sedentarismo no Brasil, com certeza, não é o personal training, são as aulas coletivas, de todos os tipos, todos os esportes, todas as modalidades, enfim. E aí eu fiquei muito feliz quando eu vi aqui programa de condicionamento para idosos, né? Porque a nossa pirâmide populacional está se invertendo, né? Hoje ela é uma pirâmide, né? Daqui 20 anos ela vai parecer um vaso, né? E daqui mais alguns anos vai ser parecido com um losango, talvez, né? Então, depois uma pera invertida, né? Exatamente. Então a gente tem sim uma necessidade de formar mais profissionais, sem dúvida alguma, mas também uma obrigação de trazer essas pessoas sedentárias para a atividade física, porque não vai ter dinheiro para a saúde pública daqui a 30 anos. Hoje já não tem. Aí você imagina quando triplicar a quantidade de pessoas idosas e, consequentemente, né, obesas, hipertensas, diabéticas. Então, é impagável, não tem a menor chance. Se não houver o engajamento de todos os profissionais hoje para tirar a galera do sofá, vai ser muito difícil que qualquer um de nós receba qualquer atendimento médico. Então, Vocês percebem que está tendo uma mudança dessa questão do fitness para o wellness? Com certeza. Entendeu? Principalmente algumas matérias que nem apareceu até no Fantástico esse final de semana. A ideia do quanto é importante você fazer atividade física como medicamento, né? Exercício é remédio, literalmente. Então, cabe cada vez mais a importância do profissional de educação física, do fisioterapeuta, de todos os profissionais da área da saúde. Entender que devem se aperfeiçoar, que devem estudar. Considerando todos esses itens, as tendências ela aparecem como programas, serviços e algumas áreas específicas envolvendo tecnologia. O que vocês perceberam de similaridade entre as tendências do Brasil e as tendências mundiais? Pode começar. Minha vez. Sua vez. Roberto, que tem bastante dados aqui, acho que é importante. Já foi comentado sobre... Mônica comentou sobre precisão de condicionamento físico para idosos. Isso. Porém, está muito pertinho, lá nos Estados Unidos, estando no 3º lugar e no Brasil em 1º. Muito, muito, muito pertinho. Né? Personal training, voltando a falar dele, no Brasil em 3º, mundialmente em 10º, um pouquinho. Vamos dizer que os dois estão entre os 10. E muito perto, e aí sim, a gente já esbarrou nesse assunto, exercício físico para perda de peso, em Brasil, 2º lugar, no mundo em 4º. São os problemas sérios também, né? Que o mundo vai enfrentando, não é só a gente, o mundo todo vai enfrentando o modo de vida cada vez mais urbano, com alimentação também prática, o que vai fazendo com que as pessoas adquiram sedentarismo, obesidade e tudo que decorre disso. Sendo que o exercício ele vai servir tanto como profilático quanto como cura, parte da cura, não é mesmo? Eu anotei esses bem parecidos aqui. Posso falar mais um? Vamos lá. Emprego de profissionais certificados mundialmente está em 6º e ele aparece em quase todos os países em alta cotação, e apenas o Brasil, ele não aparece entre os 10, mas está ali pertinho também.
Essa questão do emprego de profissionais certificados, será que não tem muito a ver com a questão da formação, que aqui no Brasil é universitária? Você tem que ter um bacharelado para atuar com serviços e atividades em grupo ou serviços individualizados, como é o caso do personal. E alguns países, acho que a grande maioria, eu não vou lembrar aqui de cabeça, tem outros, né? É uma certificação que antigamente era presencial, você tinha que fazer uma prova, agora até online você consegue fazer. Na Europa tem muito isso, né, Mônica? Então, nos Estados Unidos. Aqui no Brasil, nível superior. Em Portugal, você tem que fazer um curso de 14 meses, que é reconhecido lá pelo Ministério da Educação, pelo país, enfim. Mas eles exigem uma parte presencial, que, se não me engano, é pelo menos uns 30%, 40% nesse curso. E no resto do mundo, não tem. Não é que exigem, não tem. Não tem nenhuma legislação que obrigue uma ou outra forma. Eles falam assim, como é que as academias funcionam, né? Como é que os esportes funcionam? Os esportes, de maneira geral, se a pessoa for ser um preparador físico, ele pode fazer um curso chamado Exercise Science. É um curso de 3 anos, onde você tem lá anatomia, fisiologia, biomecânica, cinesiologia, populações especiais, enfim, aquele núcleo de teórico. Isso, se você quiser realmente ter uma atuação mais pesada nisso. Mas, por exemplo, se você quer ser um técnico de basquete, você vai fazer a certificação na federação. Se você quer dar aula de ginástica, você vai na AFA, na EDIA, nas certificadoras específicas dessa modalidade. Então, a academia não é obrigada a cobrar essas certificações, mas como elas se preocupam também com a qualidade, com segurança, lá tem a questão de ser processado, né? Os processos são gigantescos e muito caros, enfim. Então, eles procuram as certificações. E aí tem uma segunda preocupação, como é que você garante, né, que essas certificações sejam boas? Então, existe uma entidade internacional que chama ICREPS, que são os International Registers, de registro profissional. Registro de profissionais do exercício. O R, o E e o P. Isso. É registro de profissionais do exercício. E eles têm um currículo pré-programado, que em cada país as certificadoras, caso elas sigam aquilo, elas recebem uma chancela. Então, no mundo, normalmente as academias procuram as entidades dos seus países que estejam em conformidade com o currículo do ICREPS. Mas existe também uma tendência, né, de um questionamento se não deveria haver o curso superior. Então, hoje tem uma discussão grande, realmente, em vários países, em especial na Europa, sobre manter os padrões de certificação e registro, ou partir para um modelo universitário e acadêmico. Como acontece nos outros cursos de nutrição, fisioterapia. As discussões elas são longas, assim, intermináveis, né? O mercado, de maneira geral, dá preferência para os cursos de certificação, porque eles são bem específicos, né? E onde as pessoas que têm já uma habilidade ou um interesse por aquela modalidade, elas se especializam bastante naquela modalidade. Então, é um modelo muito bem aceito mundialmente. E aí você vai falar assim, mas é a questão da segurança, né? A estatística não é diferente. No caso, né, a estatística de eventos, por exemplo, de um infarto, não estão relacionadas com a certificação ou não certificação, e sim a ocorrência de doenças prévias. Então, a última edição do livro do American College of Sports Medicine, das diretrizes, eles falam justamente isso. Então, eu não vou lembrar agora o número aqui, eu não trouxe esse número, mas prática de exercícios moderados, como é em academia, a maior parte dos exercícios são moderados, né? Não são HIIT, né? É um evento a cada 2.800.000 práticas, ou seja, a estatística é realmente muito baixa. E ela acontece com quem já tinha um problema prévio, hipertensão, enfim. Então, isso está fazendo o mundo rever. Inclusive, o American College of Sports Medicine reviu todas as suas diretrizes pré-participação de exercício em função desses dados, né? É uma coisa que no Brasil também não tem volta, né? Não, eu acho que é importante ter
uma formação legal. Na verdade, aqui, né, a gente que vem de academia, a gente sente falta do contrário, do conhecimento específico. Porque a pessoa pode até conhecer muito de anatomia e cinesiologia, só que ele nunca viu uma aula de spinning, de hidroginástica, não sabe ligar uma esteira. Então, acaba que o conhecimento específico, que é tão explorado e treinado no exterior, nos cursos de certificação, em muitas das faculdades aqui passa batido. Então, a nossa dificuldade é o contrário. E a gente recebe esse profissional e a gente até declara, vai ser sua segunda faculdade aqui. Porque realmente vai ter que aprender. Vai ter que aprender na academia. Então, até manipular. Faz falta para todo o mercado cursos que sejam focados na necessidade do mercado. Então, eu acho que hoje a gente tem um distanciamento do mundo acadêmico com o mundo real do dia a dia. Porque pelo menos metade dos profissionais que se formam vão para a academia. Então, por que não tem essa carga disciplinar que a academia precisa, né? Isso eu falo muito porque, assim, eu dentro da universidade, eu sempre fui uma das pessoas mais críticas, no sentido que eu dava aula no 2º semestre até o 8º semestre, em disciplinas diferentes. E o que eu percebia, por mais que era modular, quando chegava ao final, o futuro professor, né, o que está lá, o regresso, o que está saindo da faculdade, ele não conseguia fazer a integração dos módulos. Ele não tinha essa percepção, principalmente no estágio. A gente percebia muito isso. A pessoa não sabia regular um equipamento no 8º semestre. E olha que a pessoa ia muito bem em fisiologia, biomecânica, musculação, mas na teoria. Então, o que eu percebo é que, assim, por mais que não apareça tanto essa questão do emprego de profissionais certificados, na minha opinião, deveria ser algo assim, requisito básico, obrigatório para qualquer tipo de atuação. Por exemplo, quero atuar com personal trainer, quais certificações que você fez? Se o cliente tivesse essa percepção, a gente teve uma cliente essa semana, eu até coloquei no grupo, sim. A aluna chegou e falou a seguinte coisa: eu quero saber quem são os professores da academia e o currículo de cada um. E eu queria saber se todos fizeram curso de biomecânica. Eu olhei assim e falei, nossa, se todo aluno fizesse isso, acho que a gente não teria professor, a grande maioria. Porque quantos professores se formam, que é uma crítica para você que é estudante, profissional de educação física, quantos se formam e já se titulam personal? Por quê? Ou já estão atuando antes já mesmo estão de se atuando formar, antes. Então aí o que acontece? Não tem essa preocupação de, peraí, deixa eu levantar ali o alicerce, fazer o alicerce, levantar o tijolinho. Não, já quer vender o edifício logo de uma vez, põe uma camisa de personal e quer divulgar. E ainda exige da academia, por que não está tendo aluno? Então, ter essa questão da certificação é algo que nos Estados Unidos, na Europa, eles estão anos-luz na frente. E eu não sei até que ponto, Mônica e Roberto, isso no Brasil vai ser uma realidade. Porque na universidade você conta nos dedos. Quem são os professores? Palavras do Mauro Ghiseline. Amigo Mauro Ghiseline, vou pegar suas palavras. O Mauro é super referência. O Mauro falava assim, tem professor que nunca molhou um short na vida, que não sabe o que é transpirar fazendo uma aula de step. E dá aula de ginástica coletiva na faculdade. Eu mesmo já tive que dar aula de basquete, eu com meu 1,68 m. Nunca tinha pegado uma bola na minha vida. Mas falaram assim, ou você dá aula, ou então vai ter que te mandar você embora. Porque a carga horária que tinha ali para o semestre tinha que ter uma carga horária específica. Então, aí a gente começa a pensar, coitados dos meus alunos que se fizeram a disciplina de basquete. Eu, na ocasião, por uma questão de censo, eu contratei um professor de basquete para ser meu assistente. Então, naquele semestre, eu dei a parte teórica, que eu fiz uma formação pela Confederação Brasileira de Basquetebol, eu fui até o Rio de Janeiro para fazer isso, mas eu não sabia colocar em prática. Então, Paulo, mas olha só, eu sempre falo do basquete também, porque eu tenho 1,54 m, é pior do que a sua situação. Mas você joga basquete, pelo menos. Eu tive 2 anos de basquete na faculdade, para quê? Você acha que alguém no mundo, não vamos nem falar aqui do Brasil, alguém vai olhar para mim e vai falar assim, nossa, vou contratar para dar aula de basquete?
Tem a menor chance, não vai. Então, é por isso que eu digo, é preciso rever a grade curricular, porque ela tendencia hoje para o esporte de quadra com bola, ponto. E na educação básica, quando você vai ver, no ensino fundamental, é a mesma coisa. Então, são 5 conteúdos da educação física escolar, né? Sim. Você tem os jogos, a dança, as lutas, a ginástica e o esporte. Mas parece que a gente só tem 4 esportes. Quarteto Fantástico. Famoso então, Quarteto isso é uma Fantástico. coisa que precisa realmente de uma revisão. Agora, só complementando, né, e respondendo o que eu vi de diferente que me chamou a atenção, aliás, o que eu vi em comum, né? Eu vi em comum aqui, ó, Brasil, treinamento funcional em 4º lugar e treinamento de força tradicional em 5º lugar. E lá fora, aqui está treinamento funcional em 14º e treinamento de força tradicional em 17º. É uma observação minha. Se você for em qualquer academia aqui no Brasil hoje que tenha musculação, todo mundo vai te dizer que cresceu a procura pelo setor de pesos livres. Está todo mundo ampliando o setor de pesos livres. Então, se eu fosse apostar ou chutar o treinamento de força tradicional no Brasil, se eu fosse eu respondendo a pesquisa, né? Eu responderia, talvez, em 1º ou 2º lugar, o treinamento de força tradicional. Só que também lá na Europa, nos Estados Unidos, também está acontecendo isso. Lá em Colônia, na Alemanha, e nós fizemos uma coisa muito interessante. Foi um grupo de 30 pessoas de língua latina, nós alugamos bicicleta e visitamos 8 academias em um dia. Rodamos 13 quilômetros de bicicleta lá em Colônia. O que a gente viu lá? O setor de pesos livres abarrotado de gente. O setor de máquinas de tijolinho, só as pessoas mais velhas. E a área de treinamento funcional, de todas as academias que a gente visitou, vazia. Tinha 1 pessoa, 2 no máximo. Então, hoje a gente está começando a ver aqui no Brasil a área de treinamento funcional perdendo espaço dentro das academias para o crescimento dos pesos livres, do treino de força tradicional. Então, é uma coisa que me chamou a atenção, porque assim, tenho vários amigos CEOs de academias também na Europa, na Irlanda. Esse pessoal está, por exemplo, deixando de ter algumas quadras para fazer só treinamento funcional, investindo pesadamente em bancos de supino, gaiolas de todos os tipos, enfim. Então, se fosse apostar, eu acho que aqui mesmo no Mundial, eu imaginava que isso estaria mais para cima no ranking do que pela realmente percepção apareceu. Que você teve, né? Visitando, olhando, né? Quando você pergunta o que está rolando, o que tem de legal, o que está crescendo. Essa pesquisa do ACSM, na introdução, eles explicam o que é trends, né? Trend é aquilo que está crescendo, né? A gente traduz como tendência. Embasado. E não como modismo, né? Eles colocaram isso. Mas o que está crescendo. As coisas que continuam fortes e sempre estiveram fortes, muitas vezes não entram aqui. Então, um pouquinho antes da pandemia, logo depois da pandemia, acho que 2º ou 3º lugar nosso aqui foi aulas coletivas. E elas continuam abarrotadas nas academias, apesar de não terem aparecido aqui na lista. Que é algo que já virou comum. Spinning continua forte, aula coletiva continua forte. Só que como ela não está em crescimento, mas ela está em manutenção, Pilates, acho que eu não vi Pilates. Não, nem aparece. Então, Pilates está depois de 27º. E Pilates está fortíssimo. Você pega a Pure Pilates, a Vol Pilates, todos eles têm mais de 200 franqueados hoje. Então, não cresceu, não está crescendo em 2024, mas continua ainda num patamar de manutenção forte. Só que não teve aquela alteração de subir ou cair, às vezes ela não aparece refletida aqui. Constitui-se um segmento de mercado estabelecido, isso. Porém não está em crescimento ou em evidência. O que as pessoas às vezes chamam de cauda longa, né? As atividades de cauda longa nem sempre aparecem nesse estudo aqui. Geralmente nas tendências acaba sendo um destaque tudo que aparece mais em a parte tecnológica, eu percebo muito isso. Tenta enfatizar, até que nessa pesquisa para 2024 se ampliou o número de tendências, que foi uma média de 46 tendências, que foi feita
46, 46, né? Acertei. 46 tendências numa pesquisa inicial pelo próprio American College. E eles fizeram uma divisão agora por áreas, que antigamente era um pouco mais confuso, não era tudo bagunçado. E eles fizeram essa separação. Uma coisa são modalidades, outra coisa são serviços, para ficar mais claro esses dados. Vamos agora para a próxima etapa, senão a gente vai ficar aqui 2, 3 horas conversando. Agora as principais diferenças. Diferenças, assim, principalmente o que não se aplica no Brasil, que foi que vocês perceberam das pesquisas mundiais, do resultado, né? A Mônica, ela já citou, vou repetir, os wearables, a tecnologia vestível mundial está lá em cima, em número 1, correto? Acertei? E no Brasil em 13º. E uma que acho que a gente ainda não tocou nela aqui. Promoção de saúde no trabalho. Mundial ela é a número 2, tá? Porém no Brasil ela se apresenta em 18º. Tá? Eu levantei aqui, tem mais algumas diferenças, acho que talvez até maiores. Reembolso, profissional sendo reembolsado, profissionais qualificados reembolsados, uma tendência mundial número 5, e no Brasil não apareceu. Essa foi a maior confusão que teve, né? A parte de reembolso. Nós estávamos até conversando sobre isso. Eu acabei formando uma opinião sobre isso. Será que os agregadores serviriam como alguém ter pensado, não, agregador é um tipo de reembolso. Sabe? As empresas que agregam, que trazem clientes para as academias. Me veio isso como questão, como pensamento. Existe um movimento mundial, e foi, por incrível que pareça, liderado lá pela Rússia. De você, por exemplo, poder reembolsar as despesas com personal training, academias, no seu imposto de renda. Assim como você deduz, né? Na verdade, não é reembolsar, é deduzir, né? Então, existem hoje projetos de lei desse tipo nos Estados Unidos, talvez por isso que esteja aqui no topo. E aqui no Brasil passou já no Senado, né? Sim. Passou. Isso. Então, talvez em breve a gente consiga também essa dedução, que não deixa de ser uma forma de reembolso. De reembolso, né? Agora, também a gente precisa ver que na fisioterapia, por exemplo, existe o reembolso. Então, se a gente é da área da saúde, deveria também haver o reembolso mesmo pelos planos de saúde. Eu, particularmente, acho muito difícil passar uma lei desse tipo, porque a gente tem as contas públicas difíceis de pagar, né? Então, eles não vão gerar mais falta de receita. O Haddad está louco atrás de aumentar as receitas, né? Sim. E isso aqui exigiria um movimento contrário. Agora, falando dos agregadores, talvez o brasileiro ainda não pense dessa forma, né? Mas quando você fala do Gympass, como eles negociam diretamente com as empresas, talvez uma das áreas que mais cresceu foi justamente essa, porque em todo o mercado os agregadores estão crescendo numa taxa de 10%, 15% ao mês. Todos eles estão crescendo. E por que isso cresce? Porque a empresa paga uma parte, né? Então, a sua empresa contrata o Gympass, se não me engano, lá 25%, 30% a empresa paga. Às vezes ela desconta do funcionário também uma parte, às vezes não, mas enfim, a empresa está promovendo saúde no trabalho. Eu acho que aqui no Brasil, quando se fala de saúde no trabalho, todo mundo pensa de cara em ginástica laboral. Só que você também promove saúde no trabalho quando você contrata agregadores de Gympass, TotalPass e tantos outros que tem hoje. Inclusive para o próprio profissional, que hoje você tem agregadores pessoa jurídica, academias, e eles exigem que se o personal quiser atuar, por exemplo, com Gympass, você tem que ser um PJ. Tem que ter essa atuação, que é um dos campos que alguns ainda não enxergaram, uma possibilidade de atuação. Mas tem que ter formalização. Tem que ter formalização. E eu vejo, no dia a dia, eu vejo muitos profissionais têm muita relutância, relutam mesmo em não se formalizar. Não ter um contrato com um parceiro, não ter... algo formalizado. Ele com o cliente dele, ok. Mas até a gente instrui lá na academia.
professor, vem cá, faça seu imposto de renda, vai colocando lá. Um dia você vai querer comprar seus bens e você vai precisar de comprovação. Vai colocando todo ano um pouquinho. E aí alguns a gente conseguiu ensinar assim. Alguns lá na academia chegaram até a comprar apartamento no bairro, inclusive. Foi muito bacana isso, a gente poder ter contribuído para essa consciência financeira. Eu acho que a informalidade, em todos os níveis, não só do personal, né, mas do mercado de maneira geral, está ficando com os dias contados. Porque hoje em dia, a Receita já cruza os dados, os supercomputadores, eles pegam... O último imposto de renda já veio lá como default, as consultas médicas que eu fiz, que tinha pago lá, já estava lá. Não tinha nem como dizer que não fiz, não vou usar. Sim. Então, não tem nem como. Em breve, assim, todas as despesas que você fizer, ou sua empresa fizer, ou o personal como pessoa física fizer, ele vai ter que ter uma receita correspondente. E se ele for informal, ele não vai ter. Então, eu acho que essa malha fina está ficando cada vez mais fina. E ainda a informalidade no Brasil, imagino eu, que seja muito grande, mas não vai durar muito tempo, não. Perfeito. Roberto? Mais um sinal de desenvolvimento. Sim. Eu fico muito contente com isso, com essas melhorias. Estamos na fase final. Passa rápido. Pior que a gente vai conversando aqui, daqui a pouco o tempo passa muito rápido. E nesse último bloco, eu queria falar um pouco sobre, olhando aqui, tendo uma análise geral, quais outras observações vocês apontariam, principalmente no sentido de fazer com que a pessoa que vai ouvir agora, ela tem que sair da zona de conforto e falar, nossa, eu vou ter que replanejar minha carreira, eu vou ter que pensar em outras ações. Mônica. Dessa vez eu começo, então. Para mim, me chama muita atenção e eu acho que muito crescimento nessa área, que são as equipes de trabalho multidisciplinares. Cada vez mais no mundo, a gente vê o fitness como parte de algo maior, como parte do wellness, parte do mundo do trabalho, parte do mundo da saúde. Então, você tem uma cadeia lá fora chamada Lifetime Fitness, eles já fazem o coworking dentro da academia. Então, se muita gente não ia treinar porque não tinha tempo, agora você faz ela ir trabalhar dentro da academia. Então, esse é só um exemplo. Você tem hotéis investindo nisso, você tem cada vez mais, em algumas populações especiais, o trabalho conjunto de fisioterapia, educação física e nutrição. Então, você pega uma cadeia como a Anytime Fitness, eles já usam exercício, reabilitação e nutrição. Em vez de eles chamarem fitness ou se chamarem de wellness, eles já colocam os 3 pilares e já destinam mais espaço dentro das suas academias para os 3 pilares. Então, lá eles vão ter o personal, eles vão ter o físio e vão ter a nutrição também. Então, eu vejo cada vez mais esse conceito do que você pode aprender com o fisioterapeuta, o que você pode aprender com o nutricionista e mais, como que em conjunto nós vamos atuar para o melhor resultado daquele cliente, paciente, aluno, porque cada um chama de um jeito, mas é uma pessoa que está ali. Então, eu vejo um crescimento enorme em termos de multidisciplinar. Então, estamos falando de ecossistema, não é? Sim. Não é mesmo? Então, a gente comentou em off, Paulo, que, puxa vida, alguma coisa que não apareceria e talvez por ser complexo, a questão do ecossistema, mas você perfeitamente acabou de descrever. O ecossistema aí tem outros detalhes a serem agregados, mas é isso. Uma empresa atuando já de uma maneira mais ampla quanto em promover a saúde do seu cliente, porque saúde, inclusive, ela é multifatorial. Então, só essa empresa que você descreveu, ela está procurando ampliar a sua atuação. E eu me lembrei aqui, tem uma empresa que apostou nisso, em fazer quase que um coworking ali ao lado. É uma empresa que está crescendo muito, é a rede Ironberg, de treinamento de força.
E eles dedicam um espaço até que não, bastante considerável, mesas de refeição, escritório e micro-ondas. Então, e eles descrevem que as pessoas vão lá, treinam, tomam seu banho, fazem seu trabalho, treinam de novo e vão embora. Porque o público de lá também é um público que tem uma característica bastante interessante. Eles são completamente mergulhados na atividade deles. Né? Precisa comer certinho, leva a marmita, tem um lugar já para poder. E essa academia apostou nesse espaço. O espaço não é pequeno, não. Perfeito. Um comentário que eu tenho para você, profissional de educação física, gestor, é analisar todas essas tendências mundiais, incluindo o Brasil, verificar quais competências que eu tenho que desenvolver, se eu tenho que fazer um curso ou uma nova faculdade. Então, por exemplo, eu não penso apenas uma única faculdade, eu estou buscando esse trabalho mais multidisciplinar, até mesmo interdisciplinar, porque eu percebi que ser apenas um profissional de educação física com uma área específica, há uma tendência de você perder mercado. Porque a tendência é tudo que vem também as questões de inovação, que o mundo muda, constantemente muda. É só você verificar anos atrás, na década de 80, 90, como que era a área de educação física e como está atualmente. Então, as pessoas elas têm que se desenvolver continuamente. Não pode trabalhar da mesma forma. As pesquisas comprovam isso. O que era ensinado antigamente, hoje, muita coisa caiu por terra. Então, você tem que buscar desenvolvimento. É que dá trabalho, né? Roberto, né, Mônica? Dá muito trabalho fazer isso. Você tem que dedicar horas para estudar, você perder tempo em vez de ficar com a família, tá estudando de final de semana. Agora, quantos estão dispostos a fazer isso? É que eu acho que às vezes é um passinho antes desse, Paulo. É a mudança de modelo mental. Você só vai buscar quando você mudou o seu modelo mental. Você imaginou que aquilo pode ser oferecido de uma maneira diferente. O problema é que alguns não mudam, só muda quando perde cliente. Se muda, né? Ou fala que a educação física não dá dinheiro. Eu acho que mudar modelo mental, né? É a coisa mais difícil. Tem uma frase que eu vi uma vez que eu adoro, que é assim: 10 anos de experiência ou 1 ano de experiência repetido 10 vezes. Então, essa é a pergunta que não quer calar, né? Quando você experimenta coisas diferentes, ou vivencia, ou toma conhecimento de coisas diferentes, seu modelo mental vai mudando. E aí você tende a buscar essas coisas novas, né? Mas se você não busca essas ou não tem acesso, ou enfim, enquanto você não mudar o modelo mental, o resto não vai acontecer. Não vai, né? Ele repete. Sim. E então a gente está citando aqui aquele conceito que é o lifetime learning, né? Que é aprender pela vida toda. E não faz parte só da nossa carreira, né? Todas, né? Todas as áreas de conhecimento, existe hoje em dia o lifetime learning, que atendendo a um dito, não sei de onde veio, para mim, eu vou dizer que é empírico, que o conhecimento da humanidade hoje em dia ele dobra a cada 2 anos. Existe um dito sobre isso. Não sei se são 2 ou... Pois já está tão rápido. Falava muito disso, né? Falavam que era a cada 10 anos, agora 2 anos. A potência de armazenagem de informação nos computadores, que ela é exponencial hoje também. Não sei o número, mas é boçal, né? É muito mais rápido agora. Coisa bem Antes de encerrar, Mônica, eu sei que você tem uma novidade. Tenho, inclusive quero fazer um convite aqui para todos, dia 5, 6 e 7 em São Paulo. A convenção do Arnold vai completar 10 anos de existência. E uma das novidades dentro desse evento é a Wellness Conference e o Bem-Estar Brasil. O que foi criado lá? Um espaço dentro da feira para trazer toda a questão de bem-estar, de tudo isso que a gente estava falando aqui, né? Não só tem educação tudo a física, ver com as tendências, mas né? trazer a fisioterapia, trazer a aromaterapia, trazer o fitness, trazer o wellness. Então, existe um espaço. E mais do que isso, existem salas, né? e workshops que nós programamos já nesse conceito multidisciplinar em wellness. Então, cada um, são vários módulos. A gente tem um módulo que fala sobre longevidade,
o outro sobre saúde mental e mindfulness, um de saúde da mulher, um de nutrição, um de saúde da coluna vertebral. Então, a gente traz esses temas. E o outro também, eu esqueci de relacionar aqui, mas também um módulo extenso sobre marketing do bem-estar. Como que eu falo, como que eu me comunico, como que a gente traz esse conceito mais amplo de wellness, né, para as nossas atividades. O que tem de diferente? Em cada um desses módulos, a gente vai ter sempre um profissional de educação física, um fisioterapeuta, e uma terceira pessoa convidada que é uma referência. Pode ser um autor, pode ser um psicólogo, pode ser um nutricionista, enfim, para trazer uma visão 360 para cada um desses temas, que é a maneira como eles são tratados hoje, né? Então, já mudar e ampliar esse conceito. E na abertura, nós estamos trazendo a Andréa Costa Santos. Ela é uma consultora da Organização Mundial da Saúde, que, junto com mais 2 ou 3 parceiros, desenvolveu um estudo em 197 países, criando um modelo para calcular qual é a economia que se faz no setor público da saúde através da prática regular de atividades físicas. Até o ano passado, até dezembro de 2022, quando ela publicou esse estudo, ele foi publicado na revista The Lancet, que é uma das mais importantes. Ninguém sabia exatamente como calcular ou qual é a ordem de proporção dessa economia. Claro que existe essa economia, porque a gente diminui riscos de uma porção de doenças crônicas não transmissíveis. Mas ela, como economista, junto com este grupo de pesquisadores, criou um modelo para calcular isso e aplicou em 197 países. Então, ela vai estar presente na abertura, que é no dia 5 de abril de manhã, e eu acho que é um divisor de águas para todo mundo que trabalha na área da saúde, em especial com atividade física. Então, todos convidados a participar do evento Wellness Conference com a gente. Já me agendei. Coloque na agenda. É essencial você que é profissional da área da saúde participar desse evento, que já é bastante conceituado, e principalmente se você quer melhorar, desenvolver e acompanhar as tendências. Mônica, antes de finalizar, para depois passar a palavra para o Roberto, mensagem final que você tem, fica super à vontade para falar o que você quiser agora. Mensagem final, eu acho que tem muito a ver com isso, tudo que nós falamos aqui, a importância de continuar sempre aprendendo, a importância de observar o que se passa no mundo. Eu sinto, às vezes, o Brasil muito olhando para si mesmo, né? Eu tenho estado envolvida lá no World Active, estive envolvida na IRSA, e hoje a batalha é realmente contra o sedentarismo. Eu vejo aqui no Brasil ainda muita gente preocupada com o que o seu concorrente está fazendo, quando, na verdade, o principal concorrente é o sofá. Né? Para cada pessoa que faz atividade física no Brasil, numa academia, você tem outros 19 que não estão fazendo atividade física em academias, por exemplo. Então, aonde que está a grande inteligência para a próxima década? Né? Quais são os programas, né? Quais são os conhecimentos, quais são os formatos, quais são os nichos que nós aqui podemos formatar para trazer aquelas pessoas do sofá para o mundo da atividade física? É fascinante, é desafiador e é uma tarefa imensa que a gente tem, que é hoje, para chegar na média mundial de sedentarismo, a gente tem que tirar 38 milhões de brasileiros do sofá, hoje, para chegar na média. Então, assim, tem mercado para todo mundo, esse mercado é incrivelmente próspero e só depende realmente da nossa capacidade de enxergar formas diferentes de atendimento que até hoje ninguém imaginou. Eu acho que é por aí. Tem muita chance de crescimento. Perfeito. Roberto? O que eu gostaria de colocar é o seguinte, citando os 5% no Brasil, que são os praticantes, a gente precisa conquistar tantos outros. Eu falo muito sobre o acolhimento em academias de ginástica. Né? Como acolher, porque afinal a pessoa, muitos têm vontade sim de melhorar a sua condição, até ganhar uma consciência e chegar à academia, e muitos desses não ficam, e aí é que a gente tem que estar preparado, cada vez mais preparado do ponto de vista da psicologia, de tudo que a gente conversou aqui sobre desenvolvimento como profissional, como desenvolvimento como setor, para acolher essa pessoa e saber acolher, né?
O que me remete, então, ao conceito de experiência do cliente. Então, se a gente conseguir identificar o que traz o cliente, o que o faz se manter, então a gente vai avançar. É com dor no coração que a gente vê, muitas vezes lá na estatística da academia, que nos últimos meses tantas pessoas deixaram de frequentar. E quando a gente cava um pouquinho mais essa informação, aparece pessoas que fizeram 2, 3 meses, e pessoas que eram sedentárias tiveram a vontade de participar, de mudar o estilo de vida, mas não conseguiram. Porque mudar o estilo de vida, ele não é como a gente ir a uma loja e comprar uma calça. Vai, escolhe a cor, o modelo, vestiu, tá ok, tá feito. O exercício físico, ele demanda esforço diário e a perda do conforto momentâneo para um ganho de saúde futuro, de médio e de longo prazo. Então tá aí, eu gosto sempre de colocar a questão do acolhimento e da retenção dos clientes, que se a gente conseguir reter os clientes, já vai começar a faltar espaço nas academias. Não é mesmo? Eu não tenho palavras aqui para agradecer vocês dois, que eu falo que mais do que um podcast, o que me motiva a fazer esse trabalho é essa aprendizagem, né? Eu saio daqui com muitas informações importantes, de muita relevância, que faz com que eu já fiz as minhas anotações aqui, o que fazer, quais são as próximas etapas da minha carreira, e agradecer, entendeu? E saiba que vocês podem contar comigo para o que precisar. E você que está assistindo, não deixe de anotar todas as informações, compartilhe esse material. Espero que você tenha gostado e um grande abraço para todos. Tudo bem? Lá na câmera. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Abraço. Obrigada.